Quando não tinha rugas e tinha as maminhas mais direitas, só dizia merda nas entrevistas. Agora, não sei se não digo algumas asneiras, mas também digo algumas coisas fixes e tenho mais rugas e fizeste um percurso enquanto atriz cada vez melhor, assim, não é? Eu passei a minha vida toda a viver mal no meu corpo, com o meu corpo, e no outro dia o meu filho dizia: vou para o ginásio porque estou um esparguete, e eu caí uma ficha, tipo, quantidade de vezes que este miúdo me ouviu dizer mal do meu corpo e está a fazer o mesmo, e culpa minha, tudo. Estou farta de viver, das pessoas viverem mal naquilo. Todos nós somos diferentes, todas as maminhas são diferentes, todos os rabos são diferentes, todos os cabelos são diferentes. Bora aceitar isso. Onde fores, por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Entrevistada tem uma das vozes femininas mais bonitas e sexy do país. É capaz de nos fazer ter vontade de subscrever e comprar tudo o que ela nos sussurrar ao ouvido, o que é um grande perigo. Diria que conseguirá fazer soar a poesia até uma bula de medicamentos, tal o poder do seu timbre envolvente, grave e profundo. Isto, além de ser uma mulher muito bonita e uma atriz talentosa e camaleónica, sem preconceitos, que tanto faz com qualidade comédias ligeiras ou personagens mais dramáticas e densas, como quando interpretou Senu Abcacis no filme Senu, de Patrícia Sequeira. Falo de Inês Castelo Branco, que já foi muitas mulheres na televisão, no teatro e no cinema e que acaba de interpretar uma candidata a deputada de extrema-direita na minissérie Cara a Cara, de Fernando Vendrell, que poderão ver ainda este ano na RTP2. Um enredo de ficção que retrata uma realidade atual e perigosamente expressiva na Europa, no mundo e por cá já com assentos parlamentares. Vou querer saber mais sobre o trabalho de composição para essa personagem, movida pelo ódio e poder. E como Inês reflete estes tempos polarizados e de desconfiança política em que o medo, a percepção, o ódio e a mentira também vão a votos. Sei também que a Inês gravou a 3ª temporada da série Rabo de Peixe e que vai andar em digressão com a peça Crocodile Club, escrita e dirigida por Micael de Oliveira. A premissa é muito interessante e liga-se também com estes tempos nebulosos. O que é que os códigos do cinema de terror gore têm em comum com a ascensão da extrema-direita e a ameaça dos novos populismos em Portugal e no mundo? É este o ponto de partida desta peça, que estará de 8 a 11 de maio no Teatro São João, no Porto. Sei ainda que começou as gravações de Felp, uma série realizada por Manuel Pureza, autor do já clássico Pôr do Sol, que está a criar uma espécie de Rua Sésamo em esteroides. O ponto de partida é também delicioso. Os bonecos estão fartos de fazer programas infantis, têm contas para pagar, desejos e sonhos e vão revoltar-se contra os humanos. Medo. Muito curioso por ver isto. E que mais? Importa dizer que a Inês tem um nome inscrito numa calçada portuguesa Oleré, o que para ela foi inacreditável. E é autora do podcast com esse mesmo nome. Inacreditável. Na Comercial. Um podcast narrativo de histórias reais que nos deixam de queixo caído e que mais parecem ficção de tão surpreendentes e surreais. Quem conhece bem a Maria Inês afirma que ela é bastante generosa, empática e altruísta e uma amiga polvo ou Shiva, com uma imensidão de braços que chegam para abraçar e cuidar de muita gente. Inês é das que adora celebrar a vida, a amizade e os afetos. E tem uma imensidão de gente que gosta muito dela.
o que dá uma trabalheira, não é? E é certamente um bom sinal sobre si. Consta que dá festas de aniversário épicas e jantares de sonho em casa, que anima os colegas nos tempos mortos entre gravações com músicas upa-upa, que adora jogar pádel, apesar da lesão no ombro. Aliás, consta que jogou esta mesma manhã, no cotovelo, aliás, enganei-me. E devo dizer até que já me escreveu muito indignada, porque houve uma vez que associei o pádel a coisa de betos. O que seria, Inês? O que seria? Sei também que a Inês adora ver True Crime e passa serões inteiros às terças a jogar em campeonatos de crapô com amigos e que tem mal perder quando há batota. E quando perde, também, vou perguntar. Desconfio que é uma tipa porreira, sem caganças, sem presunções e sem máscaras tolas a querer vender a imagem da perfeição. Abençoada seja. Nem tão pouco me parece alguém demasiado obcecado com o espelho, com as rugas ou com a beleza física, apesar de ter trabalhado na moda. Nem acho que seja uma tipa que se dedica a tirar o cotão do umbigo como se o mundo só girasse à sua volta e o resto fosse paisagem, o que só a torna ainda mais atraente. Sei ainda que detesta dar entrevistas e de se autopromover. Mais um ponto a favor para a Maria Inês, porque confesso que são precisamente essas as que não andam em registro de marketing pessoal e ego trip que prefiro convidar para este espaço. Perceberão porquê. Não sei até onde é que vai esta conversa, mas estou muito entusiasmado com este nosso encontro em estúdio. Olá, Inês Castelo Branco, bem-vinda ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Ai, mas eu estava aqui cheio de medo se podia reagir ou não. Não reage, existe. Que incrível introdução, meu Deus. Até eu já gosto mais de mim. Depois disto. Obrigado. Obrigada eu. Teres vindo. Vamos saltar juntos. Tu, aliás, estás com o equipamento ideal. Vens com o equipamento de treino do pádel. Diretamente do pádel, é verdade. E ganhei. Só quem ganhei. Ganhaste. Meu Deus. Então vá. Perdi o primeiro set e ganhei os outros dois. Vamos saltar juntos? Bora. Bora. Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar. Comecemos por isto, pela série que acabas de gravar, Cara a Cara, de Fernando Vendrell, que poderá ser vista ainda este ano na RTP2, onde interpretas a Ofélia Cruz, uma candidata de extrema-direita que tem como slogan da sua campanha "Fazemos tremer o sistema". E aqui qualquer semelhança com a realidade não é pura coincidência. E eu pergunto-te como é que foi o trabalho de preparação para entrar na pele da Ofélia, esta mulher movida pelo ódio e pelo poder. Olha, não foi necessário uma grande pesquisa. Porquê? Porque isto está aos nossos olhos todos os dias, não é? Está em cada vez que abrimos as redes sociais, tanto nos mídia que noticiam este crescimento da extrema-direita, como no algoritmo que discretamente também nos vai mostrando mais do que aquilo que nós queríamos ver. É verdade. E eu acho que dão muita luz a estes candidatos de extrema-direita, mais do que a qualquer outro. Portanto, na verdade era Os estudos indicam isso. estar atenta à Le Pen, à da Áustria, ao Ventura e toda a atenção que têm tido nos últimos tempos e a forma como falam, como são demagogos e um bocadinho tentar mimicar isso com um toque de Inês
e com um toque também da personagem, porque a personagem não é só uma candidata, não é? Tem muito mais coisas. Tem as suas motivações, não é? Tem a sua infância, tem os seus medos, é humana, e eu tenho de gostar dela para a interpretar. E exatamente aí. Como é que tu, Inês, tens de estar do lado da tua personagem, pelo menos não a julgar moralmente quando a estás a interpretar, porque senão não é? Resvala-se para a canastrice, faz-se um boneco e não uma pessoa. Como é que foi esse encontro com alguém que desconfio que tem pouco ou nada a ver contigo? Eu acho que vem sempre daí. Quando nós estamos a criar uma personagem, ou quando eu estou a criar uma personagem, eu tenho sempre de começar pelo dia. Portanto, eu recebo os guiões, neste caso são 6 episódios, é uma minissérie. Eu recebo os guiões e tenho de pensar onde é que ela nasceu, onde é que ela cresceu, quem é que cuidou dela, quem é que foram os amigos dela, quais é que foram as experiências dela na adolescência, a crescer, onde é que ela estudou, e tentar perceber como é que ela acaba, como é apresentada ao público, que é uma candidata de extrema-direita. E se fizermos isso é muito fácil, porque depois percebes ao longo da série, também não quero spoiler, que ela tem uma influência muito grande de um pai que trabalhava com Marcelo Caetano e que era muito duro com ela. Tem uma mãe que morre quando ela é muito pequenina e tem alguns fantasmas em relação a esta morte da mãe que fazem com que ela se tenha transformado na mulher que é quando é apresentada no primeiro episódio. Movida pelo quê? Movida um bocadinho por agradar o pai e por uma lavagem cerebral que o pai lhe fez desde pequenina sobre estes ideais. Mas ela acredita estar a fazer o bem? Ela acredita estar a fazer o bem, porque Isso o é que bem é a pátria, a família e que era a pátria, a família, que o Salazar dizia. Deus, pátria e Deus, família. pátria e família, exatamente. Portanto, ela quer que Portugal volte a esses tempos e que... Com ideais muito nacionalistas contra e com muita a propaganda, imigração. e contra a imigração, contra o casamento gay, contra o aborto, contra tudo aquilo que nós vemos. Contra o ódio. Sim, a família. O é amor que é ao importante, ódio, não sim, é? Sim. E eu acho que também acontece muito, cada vez que nós publicamente nos expressamos contra este tipo de notícias, também estamos a dar palco a essas notícias. Isto é óbvio que é importante. No outro dia dizia uma atriz, olha, quando recebemos a calçada portuguesa, uma atriz dizia... Quando recebemos a calçada portuguesa, olha que expressão. Nossa, não. Eu acho lindo uma calçada portuguesa em Lisboa. Meu Deus, isso é o pico, é um dos grandes picos. E uma atriz dizia, para mim o microfone é uma arma. E eu acho isso lindo. E tiveste cá há pouco tempo a Joana Seixas, que é a minha colega nesta série, é a protagonista da série. Eu acho lindo quando tu tens a coragem de ser ativista a tempo inteiro e usar o microfone como arma. Eu, Inês, não tenho isso, principalmente por ignorância, porque não quero falar sobre aquilo que não domino, por falta de coragem, muitas vezes, mas gosto de, quando acho pertinente, gosto de falar sobre a minha opinião, que não sei se é a opinião certa, é a minha. E estar sempre a falar, no meu caso, é contraproducente, porque quando eu falo publicamente, eu tenho, de facto, muito mais visualizações, porque falo muito pouco. Quando falo é mais eficaz. É mais eficaz, mas eu também é o que eu te digo. Uma das coisas que eu estava com medo de nos concentrarmos nesta entrevista era precisamente a política, porque é um tema que eu, com algum medo, vou abrindo na minha vida, vou-me informando cada vez mais, vou-me envolvendo. Fui a muito poucas manifestações na minha vida e as últimas foram, e todas as que fui foram nos últimos anos. Venho de uma família de direita católica, onde eu me inseria e já fui de direita e católica, e hoje em dia sou ateia e de esquerda. Portanto, tenho estado um bocado... O caminho da Isabel Moreira. A sério? Não sabia. Tenho estado um bocado à procura do meu espaço, dos meus candidatos, do meu partido, mas ainda a palpar terreno e com a noção de que sou ignorante em muitas coisas. Isso é um ato de inteligência, também percebermos... sobre o que percebemos e estarmos atentas e atentos. Estou a pegar pelos trabalhos que tens feito com temas muito inquietantes, mas pegando nisso que me dizes, não achas que às vezes estarmos em silêncio, nós homens, vocês mulheres, as pessoas, em determinados temas sobre direitos humanos, não é às tantas darmos força a uma das partes?
A parte com sim, uma voz mais... É uma questão que eu falei bastante, principalmente quando começou este conflito da Palestina. O tal de estarmos sentados em cima do muro, não é? Sim, e na A ver o altura... circo a arder. Na altura, eu lembro-me, no início do conflito Palestina-Israel, eu lembro-me de qualquer post que foi feito gerava imenso ódio e imensa confusão. Hoje em dia parece-nos já nos habituámos ao conflito, não é? Já não faz mal falar sobre o assunto. Eu, logo que surgiu o conflito, eu admiti a minha ignorância e fui perguntar a quem sabia: olha, explica-me lá o que é que está a acontecer, porque eu não percebia não mesmo. É um tema fácil. Não é nada. E é muito histórico. Aliás, estive aqui achado para nos ajudar a perceber. Mas uma coisa que eu reparei, e reparo muito nas caixas de comentários dos mídia, dos canais de televisão, uma coisa que eu reparei é que no início parece que só provocava mais ódio e mais ódio e mais ódio. Não se chegava a conclusão nenhuma a não ser insultarem-se uns aos outros online. Pois, vivemos em tempos polarizados, extremados, com vozes muito extremadas, mas na verdade basta defender o direito das mulheres, basta defender a igualdade de género, a decência, para nas redes sociais haver insultos. Portanto, também estamos nesse ponto. Sim, é isso. E eu pergunto-te... E a certa altura a minha pergunta é assim tão importante eu, Inês, numa rede social, ser ativista quando só estou a provocar esse ódio? Cada um saberá, mas de facto vivemos tempos de importância do diálogo, a importância da escuta, claro. e de percebermos as coisas, e às vezes há vozes que nos ajudam a perceber e também a dizer... E que eu admiro imenso, atenção, eu admiro imenso quem o faz, e a minha questão é se o meu alcance... como é que eu ia dizer isto? Se faz sentido com o alcance que eu tenho ter essa postura quando não domino por completo o tema. É isso. Mas sobre temas que dominas, enquanto mulher, e acredito que defendas os direitos humanos, sim, claro e o direito das mulheres, e agora falava agora da violência de género. Eu tenho um filho adolescente. É isso, vamos aí. Tu, enquanto mãe, mulher, isto tudo se liga. O TikTok, a máquina de criar extremistas jovens, e há estudos que indicam que muitos adolescentes rapazes seguem os ideais de extrema-direita através do TikTok, informam-se através do TikTok e através de chats internacionais machistas, xenófobos, enfim, com imensos preconceitos, e isso liga-se à série de adolescência, liga-se à ideia de incels, liga-se a ideias profundamente misóginas sobre as mulheres. Isto inquieta-te, claro, enquanto mulher, enquanto muito. Mãe, não é? Olha, és mãe de um adolescente. Vou-te dizer, Bernardo, eu toda a minha vida de mãe sempre achei, nunca tive muitas dúvidas, segui ao meu instinto e sempre achei que era uma boa mãe, que o meu filho era bem educado, tratava bem toda a gente, e agora, pela primeira vez, estou completamente perdida com a adolescência. Se pudesse voltar atrás, não lhe tinha dado um telemóvel tão cedo. E digo isto mesmo. É um ponto, não é? Ele teve o telemóvel aos 12, tem agora 14. Estou a dizer isto para qualquer mãe que esteja na dúvida, atrasar esse processo, atrasar. Para terem mais maturidade. Já está aprovado, já estão a sair estudos que não é para a idade deles, as redes sociais não são para a idade deles, estão a transformá-los em miúdos inseguros, viciados nos ecrãs, que não sociabilizam, que falam por escrito uns com os outros, que é tudo assustador. E eu acho que tenho uma relação ótima com o meu filho, mas já há coisas que ele diz e faz que eu fico completamente à nora. E agora? Como é que eu vou lidar com isto? E é óbvio que esta série, minha adolescência... Olha, já quando o Andrew Tate foi preso, há muito tempo atrás, eu estava de férias com um grupo de miúdos e nenhuma mãe sabia quem era e os miúdos sabiam todos. Foi assustador. Um influencer misógino, horrível, acusado de tráfico de mulheres. E de violência sexual para com elas, e que influencia muitos jovens no mundo, não é? Sim, e eu acho que aquilo que eu ando a tentar fazer eu ando muito atento ao algoritmo dele. Eu tento sentar-me ao lado dele, ele também não esconde o telefone, que eu acho que é saudável, e estou sempre a ouvir o que é
que é que ele está a ver no TikTok? E normalmente são memes e coisas muito parvas. Ele às vezes até me mostra e eu digo, pá, desculpa, não consigo achar graça a isso. Mas eu acho que nós até temos uma relação fixe, mas seja como for, é muito assustador não saber o que é que se passa dentro da cabeça dele, o que é que ele toma como verdade, porque para as crianças estar na internet é verdade. É isso. E não é. E é impossível, diria, diz-me tu, para uma mãe, para um pai, para um educador, estar em cima sempre do que os jovens consomem, por isso é que eu acho que o mais no quarto, no inteligente telefone, é não no dar computador. o telefone, é adiar esse momento. E vocês têm conversas sobre estas questões mais inquietantes? Sim, nós que vimos te preocupam? a adolescência juntos. Ele acha que é um retrato da Inglaterra e que cá é muito diferente. Se bem que há notícias várias. O rapaz assassinado que se chamava a atenção para o facto de num bar estarem a mexer nas bebidas de duas raparigas. O rapaz de Braga, assim, que é um herói, coitadinho. E ele foi assassinado com E uma aquela faca. rapariga que foi violada em Verdade, em Loures. Loures. Que depois, eu por acaso tive uma conversa com o meu filho e mais 2 adolescentes, porque um desses adolescentes conhecia a rapariga. E eu fiquei super curiosa, porque vem ao meu lado de podcast de crime. True crime, vamos a isto. E também achei interessante essa conversa estar a ser à frente do meu filho. E estavam mais adultos presentes. Eles eram filhos de uma amiga minha. E nós perguntámos, então, e o que é que a rapariga disse? E ele lá tinha a versão da rapariga, que eu também não vou expor a rapariga agora, mas isso desplotou uma conversa entre os pais que lá estavam e as crianças sobre o respeito. Se ela quisesse estar ali, podia estar. A partir do momento em que ela diz que não, é não. Exato. Este tipo de conversas, e sim, estávamos a falar com 3 adolescentes bem educados, com pais incríveis, e mesmo eles têm algumas opiniões que é um retrocesso e que é assustador. E também a sociedade em que estamos tem uma série de questões machistas E não só, a palavra gay continua a ser um insulto nos liceus e nas escolas em 2025. E os números apontam que ainda há muito bullying para com essas comunidades LGBTQIA+, e há ataques como raparigas, ataques sexuais. Portanto, estas gerações estão muito mais esclarecidas e a alguns níveis muito mais evoluídas do que as nossas, mas por outro lado parece que há uma regressão. São vários movimentos ao mesmo tempo. Sim, não é? eu acho que é isso. E acho que todas estas lutas de minorias que às vezes chegam a extremos de quem está desesperado, também estão a fazer o seu papel, pelo menos pôr os temas em cima da mesa. E eu acho que é importante. O meu irmão uma vez fez a propósito da transexual que invadiu o palco no São Luís. Estávamos a falar dos extremos a que estamos a chegar e que isso também afasta as pessoas das minorias em vez de juntar, e eu não concordo nada para já, porque olha, a minha primeira reação quando vi a invasão de palco foi ficar do lado dos meus colegas que estavam em palco e contra a causa. E a propósito disso, tive uma data de conversas e percebi uma data de coisas sobre a causa. Isso é que é interessante, o diálogo. E mudei completamente de opinião, claro. E comecei eu a fazer o discurso para mudar outras pessoas. Keila Brasil tem a identidade de travesti, porque é uma identidade específica da América do Sul, e de facto essa invasão de palco era para dizer que pessoas como a Keila Brasil, mulheres trans ou mulheres travesti, não têm acesso aos palcos, porque nem ocorre às pessoas na altura de contratar e nos papéis para pessoas, nem nos papéis para pessoas trans ou travesti, que lhes ocorre dar o papel a uma travesti. E é esta a discussão que levou o Ministro da Cultura a falar sobre isto. Pedro Penin estava do lado, no caso, o diretor do Teatro Nacional, estava do lado da Keila, e muitos atores e atrizes discutiram esta questão. A sociedade. É verdade. E só para concluir, o meu irmão usou uma analogia que eu acho muito interessante, que é todas estas mudanças, se imaginarmos um pêndulo que vai aos extremos para finalmente parar no meio, esses extremos são necessários de haver. Daniel Gurjão, o encenador desta peça, convém dizer que houve ali uma mudança, que houve uma mulher trans que entretanto entrou no espetáculo com a Gaia de Medeiros e agora está a encenar uma peça para o CCB, onde já há um amigo meu, um homem trans, André de Cedeiro, no elenco, e outras pessoas
trans ou não binárias, não sei, mas pronto, essa mudança está a acontecer também, e é uma boa discussão. Muito bem, sei que estás também com a reposição de uma peça Sim. que está ligada a estes temas, ou seja, a arte a vários níveis, no cinema, na televisão e no teatro, estão a refletir e a trazer para palco estas várias questões, nomeadamente a ascensão da extrema-direita. No caso desta peça Crocodile Club, não é? Que vai estar agora no Teatro São João, faz-se uma analogia entre o cinema de terror gore e a extrema-direita. Fala-me disto, que é muito interessante. É super interessante. Para já, eu nunca tinha feito uma peça de terror. E Aliás, tu, nunca. imagino que tu gostes. Eu, por acaso, como espectadora, não gosto de terror. Não. Isso é muito interessante. Mas olha que tu, eu acho... Desculpa este delírio. Mas agora olha para ti, belíssima e belíssima atriz... Tu poderias ser uma scream girl. Não dá, eu não grito muito bem. Eu estou cheia de nódulos nas cordas vocais, daí de um ela filme ser de terror. rouca. Não, porque há esta coisa, boas atrizes que têm que gritar nos filmes de terror. É Este foi um devaneio. Não, mas neste caso, eu fui obrigada no processo a ver alguns filmes de terror, continuo a não gostar nada, mas adorei fazer a peça. E a peça, de facto, é uma candidata de extrema-direita que, numa tentativa de se humanizar, resolve fazer um fim de semana com amigos da universidade e filmar esse fim de semana quase como uma reportagem para mostrar mais tarde. Mas vão para uma casa de família que está meio que assombrada. E, olha, e começam a acontecer coisas que eu não vou contar, mas que é muito interessante, porque tem muito na primeira parte da peça, tem muito este discurso da extrema-direita e dos amigos de infância que se opõem ao pensamento dela, mas os outros que se opõem, mas que vão com ela porque sim. É uma irmã que sou eu, que aparece um bocado para destabilizar a coisa toda, porque está contra ela, e de repente, na segunda parte, começam a acontecer uns acidentes. E foi muito fixe trabalhar com este grupo de atores e com o Miguel Oliveira, com quem eu não tinha trabalhado. Foi muito fixe ter feito a audição e ter ficado. Uma nova cena que eu descobri que me faz muito feliz, que é fazer audições e ficar. Pois, imagino. Porque nunca me deixavam fazer audições, as pessoas não me queriam conhecer. E agora, no teatro? Em todo lado. Em todo lado, como assim? Só na televisão é que não há audições, eu era escolhida e pronto. Mas em cinema e em teatro eu tive muito poucas oportunidades de fazer audições. Portanto, quando hoje em dia tenho e fico toda vaidosa. Que bom. E isso tem acontecido nos últimos anos, não é? Sim. Imagino, porque é isso. Olhando para o teu percurso, é muito fascinante e interessante ver que já fizeste todo o tipo de registros, ou muitos registros, em formatos muito distintos, a comédia mais ligeira e, no caso... As batanetes. É disso que estamos a falar, não vamos mentir. E a comédia mais tola, circunstância, e, no caso, o filme Snow, da Patrícia Cerqueira. E, portanto, Cerqueira. Da Patrícia Cerqueira. E é maravilhoso. E noto que os papéis que estás a fazer nos últimos anos são cada vez mais desafiantes. Vais atrás deles, estão-te a surgir, são os tais castings a que estás durante mais... Durante muitos mais anos acesso? aceitei aquilo que surgia. Era o que vinha. Era o que vinha e fui muito feliz. Eu sinto que aprendi a fazer televisão como uma campeã, como aquela geração toda de morangos, não é? Eras atirados aos lobos e agora safa-te. Atirada aos morangos, no caso. E safámos-nos, muitos de nós nos safámos e sabemos trabalhar com uma câmara e sabemos o que é que estamos a fazer. É uma escola É de mesmo saber uma fazer escola. televisão, não é? E depois chegou uma altura, depois eu tive contrato com canais de televisão durante 13 anos. Isso puxa-me um bocadinho com a conversa que eu tive com a Dalila Carmo, que é a máquina de farturas, de fazer roda ao palco, o palco da televisão. Eu estive na máquina 13 anos. Que ela sentiu-se triturada, tu mas sentiste atenção, triturada a representar mais não, vezes. Não, nunca me senti triturada. Que a género mudou o nome da personagem, parece que estamos a fazer o Arranjei mesmo. sempre prazer em todas as personagens que fiz, em todas as novelas que fiz. A única coisa que me tira prazer são conflitos pessoais, que eu tive no início da minha carreira 1 ou 2 e depois aprendi a fugir deles a 7 pés. Como é que se faz? É não responder, é fingir que não ouviste.
não vais levantar as armas. Com o chamado más colegas e maus colegas. Sim, há muito poucos. Há uns que são conflituosos. E há as divas e divos E também. tu Há alguns. Mas tu tens sempre a hipótese de responder, fazer frente, ou fingir que não a viste e seguir como uma senhora. E para a minha sanidade mental, eu finjo que não ouço e continuo como uma senhora. Mas isto para dizer, não só sempre vesti a camisola de todos os canais para onde trabalhei, como para todos os realizadores, como para todas as personagens. E consigo dizer todas as personagens que fui e o que é que tirei de cada uma delas e porque é que gostei tanto de as fazer. Mas quando o último contrato acabou, não foi renovado, e eu entrei em pânico, tipo, Ai meu Deus. não vou ter trabalho. Mas eu já tinha feito um planeamento com a minha agência daquilo que eu gostava para mim. Gostava de fazer mais teatro, gostava de fazer coisas mais independentes, gostava de fazer coisas mais densas. Não quer dizer que não quisesse fazer novelas, continuo a adorar fazer novelas, mas havia um planeamento. E a partir do momento em que esse contrato não é renovado, nós dissemos, olha, está uma ótima altura para nos focarmos nesse planeamento. E teve um lado bastante bom, então. Conseguiste tomar pulso mais ao teu percurso enquanto não só atriz. porque eu não estava à espera que surgisse tanta coisa, e depois estou a adorar este percurso, estou mesmo, e já digo que não a algumas coisas. Mas então, meu Deus, é o chamado luxo. Sim, é incrível. Dizes que não a que género? Ou preferes mais o quê? Prefiro não dizer ao que é que digo que não. Ou preferes mais o quê? Eu vou-te dizer, neste momento eu avalio sempre aquilo que me apetece fazer a seguir. Não é tipo, gostava de fazer mais cinema ou gostava de fazer mais teatro. Se calhar gostavas. As coisas eu gostava de fazer mais cinema, mas não há cinema em Portugal. Quer dizer, vai havendo. Muito pouco, Pois. muito pouco. E eu, a certa altura, eu percebo que os realizadores e produtores queiram trabalhar com aquelas pessoas que trabalham sempre e que adoram trabalhar. Há muitos grupinhos em Portugal, mais no cinema até do que no teatro e na televisão, mas eu também percebo que haja, não é? Tipo, eu se fizer um filme, se realizar um filme, eu vou buscar os meus amigos, que eu sei que têm de ser talentosos, têm de ter mérito, mas eu vou buscar quem me vai fazer sentir segura. E aliás, os papéis muitas vezes são trabalhados, escritos, Já a pensar nessas pessoas. É verdade, o Marco Martins, João Canis, dois nomes que me estou a lembrar que pensam já as personagens a pensar Embora, nos atores. estou a dizer que não critico, mas admiro muito mais os realizadores que arriscam e querem sempre trabalhar com pessoas novas, porque acho que nós temos um leque tão grande de atores em Portugal e tão diferente que estás-te sempre a limitar às mesmas pessoas, também não parece corajoso. Percebo, não discordo. Vou falar do inverso, ou seja, ao mesmo tempo, as coisas não são só o sim ou não, não é? Ao mesmo tempo, parece que esses realizadores e esses atores conseguem ir muito mais além, no caso deles, não quer dizer que outros atores não conseguissem, por conhecerem tão bem e escreverem em conjunto as personagens. Mas e chegam a personagens. Do Canijo, pois, o Mal Viver e Viver Mal. é o caso. E tem um ou outro ator que mas surgiu. É isso que eu ia dizer, ele nesse filme surgiu pôs atrizes novas que estão tão bem como as outras. Que brilharam bem. Pronto. Bom, Inês deu uma volta incrível. Gosto disso. Dá uma volta. Mas é isso, mas esse conjuga, não é? Tem as atrizes de sempre, Beatriz Batarda. Gostava que fosse mais democrático, é só isso. Pois. Mas percebo perfeitamente quem opta por não ser. Eu parece que estou a dar uma no cravo e outra na ferradura, mas não, eu já me pus, tem a ver com empatia, já me pus ponho no lado da atriz que tem poucas oportunidades a esse nível e ponho no lado do realizador que quer trabalhar com as pessoas de quem gosta e percebo os dois lados. Bem, a Senu Abcacis foi um papelaço que fizeste. Do qual eu tenho muito orgulho. Que bom, maravilhosa. Foste a casting? Não. Sei que não fui a está. primeira escolha, mas não fui a casting. Eu tenho uma relação com a Patrícia muito longa. A Patrícia foi a realizadora que me deu as minhas primeiras oportunidades durante 10 anos. Foi ela que me deu todos os papéis fixos que eu tive, desde a Mariette da Vila Faia à Senu. E foi uma realizadora que sempre... Mariette foi, na primeira versão, representada pela Margarida Carpinteiro, Sim. não é? E outras coisas que a Patrícia sempre foi incrível em tinha olho e confiava. E lutava por mim. Eu sei que muitas vezes teve mesmo de lutar por mim. Porquê? Porque lutar por ti? Porque há os preconceitos. Porque há um preconceito. E eu fazia batanetes. E vinhas da moda. E também. vinha da moda, e a minha mãe era conhecida. Eu levei com quase eles todos. Mas é muito admirável que tu tenhas passado as ondas.
Todas. Sim, Pelo sabes, teu o Manuel talento e Cavaco, no meu primeiro trabalho, foi uma novela que se chamava Filha do Mar. Ele disse-me: "Ó Inês, isto é como o mar. Aquilo que é para ficar, o mar não leva. O que é o resto, o mar vai acabar por levar." E eu sempre me agarrei a isto, a tentar fazer melhor o meu trabalho que conseguia. a estudar. Saber o texto, chegar a horas, ser profissional, tratar bem toda a gente, que eu acho que é importantíssimo tratar bem toda a gente, e ser generosa. E depois, a partir Generosa daí, também com as personagens, no sentido de com procurar, tudo. não é? Depois, a Chegar partir daí mais também lá. há uma grande dose de confiança, de autoconfiança, que eu tive de ir trabalhando, e essa foi a parte mais difícil, de não me deixar ir abaixo por esses preconceitos, pelas bocas, pelas portas fechadas. Eu essa não quer ver no casting. Isso não te atacava a síndrome da impostora? Sim, ainda hoje. Mas se calhar não sou tão capaz. Ainda hoje eu costumo pensar, no fundo, que sou muito mais profissional do que talentosa. Mas muitas vezes desabafo isto com pessoas com quem estou a trabalhar e eles dizem: "És parva, estás a fazer isto muito bem, tens de confiar mais em ti." Às vezes nós também precisamos que as pessoas com quem trabalhamos nos ponham para cima. Mas o talento, essa palavra, não vive também de muito trabalho. Não só, Sem dúvida. mas também. Sem dúvida. Que talento é Mas há esse? uma coisa que é inata. Claro, mas que talento é esse que vive só de acordei e fui fazer? Há alguns casos raros de talento assim, e às vezes até são más pessoas e irritam-me um bocado. E andam aí. Tipo, tão talentoso e tão má pessoa, que horror. Também usar. Também usar. E já representaste com essas pessoas? Também. E como é que se olha nos olhos e se representa com essas pessoas? Imaginas outra pessoa. É, não é? Pois. E depois corta e vira-se a cara para o lado. Sempre com Fuma-se educação. um cigarro invisível. Sempre com educação, sempre com empatia. Acho que tens de tratar bem sempre toda a gente. Também acho isso. Mesmo as pessoas más. Também acho isso. Às vezes temos de dizer alguma coisa, Inês, não é? Não. Raras as Quando vezes. nos tratam mal, não é preciso dizer alguma coisa, dizer, olha, a partir daqui não. Não? Eu nunca fui assim tão malta. Quer Ah. dizer, já fui no início da minha carreira e não tive coragem para Pois dizer não nada. tinhas Eu maturidade. chegava a casa a chorar todos os dias. Hoje em dia seria diferente. Sim, hoje em dia não deixaria que me espezinhassem, mas eu também acho que Espezinhar é o quê? De fazer-te sentir má atriz? que me tratassem mal, que fossem mal educados comigo, não deixaria. Não quer dizer que respondesse da mesma moeda. Eu responderia sempre com educação. E muitas vezes até preferia respirar, falar com 2 ou 3 pessoas, pedir opinião e depois voltar e falar com calma. Mas nivelar pelo chinelo é que está fora de questão. Compreendo. Às vezes dizer, olha, o que é que se passa contigo? Estás bem? Quase. Olha, não é? Às vezes Sim. pode ser esse o caminho, porque não gostei como, não é? Sim, e muitas vezes as pessoas também não estão bem. É, não é? Há pessoas às vezes têm reações que não quer dizer que sejam más pessoas, mas simplesmente estão a passar um mau bocado. E também temos de ser atentos a isso. Claro, sem passar pano. É isso. Não, ninguém é só mau e bom, mas é. Senu, não ficaste com receio por estar a representar alguém que ainda está tão presente no imaginário de muitas pessoas, alguém real? Claro que sim. Como é que superaste esta questão de representar alguém que existiu e que tinha uma personalidade tão forte? Não Há houve um registros? único momento que eu não pensasse na família dela durante a rodagem. Estive sempre a pensar na família dela e dele, e o facto deles não estarem muito confortáveis com nós estarmos a fazer o filme, e o facto daquilo ter sido de facto um drama muito, muito grande naquelas 2 famílias, e Aquele amor mal queremos compreendido. queremos fazer jus a esse amor. No outro dia o meu outro irmão dizia: porque vocês não falaram nada da altura política. Mas a proposta era precisamente falar da história de amor, e sim, está lá algumas partes políticas, mas não era essa a proposta. A proposta era mostrar que esta mulher, sem obrigação nenhuma, fez muita coisa pelo país, ou tentou fazer, e esta história de amor proibido que foi vivida entre eles os 2. O que é que foi mais difícil para ti nesta personagem? O E o sotaque. que é que foi mais fácil? O mais difícil para mim foi o sotaque, porque não havia registros dela a falar.
eu fui perguntando às pessoas, às poucas pessoas que falaram comigo como é que ela falava português. Depois fui falar com uma amiga minha sueca e outra dinamarquesa, gravei-as às duas a dizer o texto e arranjei ali Pumba. umas coisas no meio que foram o sotaque que eu acabei por fazer. E a Patrícia respeitou imenso a minha opção e há momentos no filme em que eu sinto que o sotaque está um pouco cerrado e que fico tipo em perfeccionista a dizer que chatice, devia ter feito aquilo melhor. Mais cerrado. Sim. O mais fácil é sempre trabalhar com a Patrícia. Tenho mesmo um entendimento com ela muito fixe e ela também tem o feitio dela e eu consigo... Tu também tens o teu feitio? Onde é que reside o teu feitio? Não, eu acho que o meu problema com a Patrícia, onde nós chocamos, Vamos lá. e ainda agora no Rabo de Peixe sentimos isso, é que tenho a mania... Eu gostava de fazer todas as funções das equipas, isto é, eu adorava realizar, adorava fazer adereço, adorava fazer guarda-roupa, adorava fazer... E eu não consigo, como atriz, não me envolver com a equipa a toda a hora, isto é, nós estamos em platô a fazer uma cena e cai uma luz e o meu primeiro instinto é ir lá apanhá-la e esse não é o meu papel. E é aí que nós ficamos um bocadinho. Ela, para de pensar na equipa, para de te envolver em tudo. Tu tens de fazer só o teu trabalho. E eu fico. Tu pensas em 360, sim, não é? Sim. E há um lado bom nisso, diria, mas depois há um lado obcecado. É. Mas o lado bom foi sempre trabalhar com a Patrícia e com aquela equipa. Eu acho que nada se faz a dois ou sozinha. E quanto mais eu trabalho, quanto mais crescida eu estou, mais eu me apaixono pelas equipas e mais eu percebo que cada uma daquelas pessoas é imprescindível para o sucesso do produto. Muita coisa está a acontecer e muitas outras coisas estão a surgir, nomeadamente essa série que também achei muito curiosa. Felp. O Felp. Tu és a voz de um boneco? Não. Então, Curiosamente não. eu faço de humana. Fazes de Alexandra Lencastre. Não, na Rua Sésamo. Eu já tenho de falar do Manel Pureza e do entusiasta que ele é, e eu sou grande fã das várias séries que o Manel já fez. Somos todos. Do Pôr do Sol. Houve uma série em particular que eu gostei ao ponto de fazer um post gigante sobre ela, que era Até que a Morte nos separe, até que a vida, até que a vida nos separe. Okay. Acho que é Até que a vida nos separe. Já foi há algum tempo, perdoem a minha memória. E nesse dia eu decidi que queria trabalhar com o Manel. E tem sido... É um tipo com imenso rasgo. E é um entusiasta, é um realizador que sabe exatamente o que quer, que consegue pôr a equipa toda sempre a rir, que tem uma boa onda brutal, que envolve a família, aquilo parece que é tudo uma grande família. E depois rodeia-se também de escritores que eu admiro muito, neste caso é o Henrique Dias, o Rui Mel e ele que escrevem a série. Criaram uma escola de humor. Espero que não esteja a faltar ninguém. Mas, que se diferencia, porque são muito bons. E pronto, e depois finalmente consegui estar no elenco fixo e com muito gosto. A minha personagem é uma vilã. Uau. Que odeia bonecos. Oh meu Deus! Mas pronto, eu adoro o sentido do humor da série, ri-me muito nos ensaios, só tive ainda um dia de trabalho e agora vou começar mais a sério. E looking forward. Bom, eu não vejo novelas há uns anões, mas confesso que parava quando estava a televisão ligada em determinado canal ou nas redes sociais com uma vilã tua. Está há uns anos, não foi assim há... Chica Bastarda. Pois, não sei qual é, mas era uma vilã... Loira. Era a Chica Bastarda. Esse nome não sei lidar, mas... Chica Bastarda fomos nós que inventámos. Ela na verdade era a Francisca, era uma psiquiatra que matava o marido. Pois. E fazia muito mal às enteadas. Cheguei a matar um cão. Mas olha, pessoas várias. Agora estou-me a rir e de facto foi uma personagem muito marcante da minha carreira. Mas eu odiei fazer. Porquê? Porque passas o dia todo ou a maltratar ou a ser maltratada. Estás exatamente a ir ao ponto. Porquê que as pessoas, e agora está-se a falar de uma
novela brasileira que estão a fazer o remake, acho que é o Vale Tudo, não sei. Para as pessoas, o público brasileiro e o português, de facto, vibra pelas vilãs, gosta mais delas, gosta mais de as ver, por piores que sejam. Isso tem a ver com aquelas personagens, sejam fictícias numa novela ou reais num true crime, chegam a sítios onde tu jamais pensas chegar. Portanto, ficas mesmo curiosa com aquilo, até onde é que o ser humano é capaz de ir, não é? E acho que isso é que encanta as pessoas. Mas quando eu estava a dizer que passava o dia a ser maltratada ou a maltratar, era mesmo como personagem, isto é, as minhas cenas todas eram ou a baterem alguém, ou a fazer maldades, ou então pessoas a responderem às minhas maldades. E a darem de repente, sopapos. às 9 meses, das 8 às 8, a levar na tromba. E não te pagavam para isso, não é? Por acaso pagavam. E não foi pouco. Mas é pouco. Bastante. Isso não posso queixar. Sim, as novelas têm esta questão. Aliás, eu não posso queixar de nada. Eu não me queixo. Juro, é um princípio que eu tenho. Eu não me queixo. Eu tenho uma vida incrível desde sempre. A levar sopapos desde sempre. Há uns dias mais difíceis que outros, mas é a minha do vida chão. É incrível. Muito bem, mas é o corpo a sentir essas emoções, não é? Todos os dias. É pesado, não é? Fazer uma vilã. É. Já houve outras que não foi tão pesada, eu não sei o que é que foi ali, aquela em particular bateu-me mesmo. Lá está, a tal exercício de tu teres de fazer as pazes com ela, teres de gostar dela. A forma como eu me defendia é que ela era uma psicopata, por isso é que não tinha remorsos, e a infância, ela foi muito maltratada na infância. Então eu sempre que precisava de humanizá-la um bocadinho para mim, pensava nesses maus tratos. Ela, quando eu tinha 6 anos e me fecharam na despensa, e me deram uma salva, tipo, estás sempre a ir buscar esses sítios para ver se gostas Felizmente dela. Há muita gente que foi maltratada em criança e a maior parte dos psicopatas vem sempre de cenários de maus tratos. Verdade, mas felizmente há muita gente, a maioria das pessoas que foram maltratadas na infância e à juventude, não deram em sociopatas e psicopatas, é possível, mas pronto, há sempre razões, ou muitas vezes, e para fazer bem um papel. Sim, a tua voz, vou falar do óbvio. Sim. Mas que é esta tua voz que te paga as contas, não é? Fazes muitas locuções. Olha, que achei mais engraçado a minha voz. A minha voz era um bocado gozada quando eu era mais nova. Eu tinha uma voz muito diferente da atual. Pois era mais fina, não é? Era muito mais fina e irritante. E aliás, ainda há pouco tempo encontrei uma novela minha naqueles canais que vão buscar novelas antigas, Rosa Fogo, em que eu fazia a Carmen, que era uma cabeleireira, era comédia. Eu não estava a acreditar na minha voz. Era mais esganiçado, tenho uma ideia vaga. Super esganiçada. Só que depois eu comecei a ficar com nódulos nas cordas vocais. Benditos nódulos. E ao princípio tentei curá-los com terapia da fala, com canto. E de repente, quando deixei de curá-los, comecei a ficar com uma voz assim mais aveludada, mais rouca. E hoje em dia ela tem muito impacto. E eu gosto mais dela assim. É muito, para uma cantora é muitas vezes também muito interessante e um cantor e para uma atriz também, não é? Fazes muitas locuções? Faço muitas locuções. Emprestas a tua voz para nós subscrevermos, e todos nós subscrevemos sou voz de muito. Companhia, neste momento sou voz de companhia de 3 marcas. Perdi o Mel, com muita pena minha. Portanto, isto é uma má publicidade. Não é nada. Eu adorei os anos que trabalhei com eles e só guardo boas memórias. Acho que as coisas são cíclicas e não podia ser eu para o resto da vida. Claro, mas foste beber copos nesse dia, quando ligaram a dizer: Inês, já não te queremos mais. Adeus, obrigado, boa noite. Emocionei-me imenso na última locução. Eram mesmo pessoas que eu gosto muito e com quem trabalhei durante 7 anos numa base semanal. Engraçado que é uma equipa maioritariamente feminina. Mas chamaste-lhes nomes, não é? Vamos lá. Não. Um bocadinho, vá sabê-los. Não. Eu acho mesmo que foi tudo muito explicado e feito de forma muito correta. Mas eu tenho muitas saudades, isso tenho. Sim. E dava-me imenso jeito também. Mas tenho outras vozes de companhia e faço muitas coisas privadas. Vozes de companhia, para quem não sabe... É a voz da marca, aquela voz que no final do anúncio aparece sempre. Exato, não é a voz de situação, é a voz da marca. Exato.
E continuo, fiz o meu podcast também, O que inacreditável. foi um grande sucesso. Que te levou muito tempo e que tu foste brava. Aliás, tiveste um problema com o nome. Certo. Recorda-me como é que era o Chamava-se nome. Contar Ninguém Acredita. Contado, ninguém acredita. E eu fui às 5 para a meia-noite, disse que ia lançar um podcast com este nome e recebi uma mensagem privada a dizer Não, isso não é vais. o nome do meu podcast, Era o se que mais me lanças faltava. eu processo-te. Sendo que eu tinha, obviamente, antes de criar o podcast, fui ver se havia alguma coisa com esse Pois. nome e não havia. Ele Pois. tinha criado há muito pouco tempo o podcast dele. Mas pronto, estava no seu Exato. direito mas para mim foi um grande revés. Foi tipo, desisti. Estava sozinha, tive a pandemia toda a preparar aquilo. E foi tipo, desisti, síndrome de impostora, aquilo tudo que nos acontece. E de repente pus aquilo na gaveta e houve um ano, sabes aquelas resoluções de ano novo? Tipo, tinha a ver com a minha agência, com o tal planeamento. E estamos a ter uma reunião e eu digo, lá, eu também não estou aqui armada em parva. Eu já tenho 3 episódios feitos, vamos tratar isto como um piloto e vocês vão vender isto. É para isso também que vocês gerem. Claro. E foram. Não me estou a dar dinheiro assim em vão. E foram. E na primeira porta que bateram, que foi a rádio comercial, Maravilha. eles aceitaram e aceitaram muito bem e deram-me um editor, o Paulo Castanheiro, que foi incrível, que transformou aquilo numa coisa muito mais fácil de fazer e fui muito feliz a fazer. Tenho pena que as histórias tenham acabado, nunca mais surgiram histórias muito boas, mas também acho que as coisas têm um princípio e meio. Pois, mas tu ainda fizeste quantos episódios? 30. 30. É uma bela conta. E histórias chamadas inacreditáveis. Eu adoro todas as histórias, todos os meus convidados. Está online para quem quiser ouvir. E a sonoplastia, tudo. Eu tenho muito orgulho também nesse trabalho. Qual foi a história que mais te atravessou dessas todas? Ai, tantas. Não consigo dizer só Eu- uma. Gosto muito do episódio O Amor num Lugar Estranho. Aham. Gosto muito na última temporada do Carjacking também, que é uma história super completa. Um assalto ao banco. Gosto de tantos. Agora já Pois. não é há imenso tempo. Mas é bom O quando... Tsunami, que O foi o Tsunami mais foi ouvido. mais ouvido, foi o primeiro. Foi o primeiro de todos. Bolas. Verdade. Há uma rapariga que foi com os pais para onde? Tailândia. Para a Tailândia. E houve um tsunami, os pais morreram e ela sobreviveu. E, Com 13 anos. com 13 anos, bolas. E conta a história História de filme. de filme De mesmo. filme. Depois fiz também a Caça ao Estripador de Lisboa, também Pois foi um foi. grande sucesso. Pois foi. E agora estou a ver se faz sentido fazer mais algum. Estás a pensar ou em se fazer não. mais um? Tenho tido vários convites, sabes? Mas é um bocadinho como realizadora. Adorava realizar, mas irrita-me fazer uma coisa só por fazer. Isso é um bom princípio. enquanto não tiver Até porque uma ideia podcasts que eu há acho- mais do que Sim. as mães, não é? Há menos mães do que podcasts, mas acho que Eu bons não podcasts acho que- narrativos importa haver mais Eu e não muitos acho que vários. teria jeito que tu tens para entrevistar, por exemplo. Já me convidaram muitas vezes para podcasts de conversas e Obrigado, mas- acho que não nasci com isso e admiro imenso quem nasce, mas não é mesmo isso que eu queria. Gosto das coisas com narrativa, já pensei numa coisa de ficção, mas depois também precisava de alguém que escrevesse muito bem. Isso é giro. Era Vai giro. buscar um bocadinho aquela rádio com teatro, não Sim. é? Teatro As radiofónico. radionovelas, é. Cheguei a fazer. As radionovelas, exatamente. Do tempo das nossas mães e avós, não é? Sim, portanto, quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Muito bem. Eu agora tenho um áudio para tu ouvires. Vamos a isto. Olá Inês, fala ao Vargas. Olha, assim como uma pessoa não vai para uma cerimónia dos Oscars sem um discurso preparado, quando me pediram para falar um bocadinho sobre ti, eu fiquei tão nervoso que até resolvi escrever uma coisa, para isto não sair assim de improviso atabalhoado. Portanto, agora está para os ouvidos, faz favor. Já mais de uma vez afirmei que toda a gente devia ter uma Inês na sua vida, porque a Inês é daquelas pessoas que preenche todas as casas daquilo que eu acho que é ser uma amiga com A maiúsculo. É, aliás, a pessoa que eu conheço que é a melhor amiga de um desconcertantemente elevado número de gente. Mas melhor amiga mesmo, a amiga número 1, a BFF, a que está sempre lá com a palavra certa. E sabendo, como sabemos, que as amizades, como tudo na vida, dão trabalho e exigem dedicação, fico sempre desarmado com a capacidade que a Inês tem em manter plenamente satisfeito este exército de gente.
Mas já percebi que uma das estratégias para os elevados índices de satisfação é pôr-nos todos a falar uns com os outros, aplicando à amizade o princípio de gentileza gera gentileza. A Inês sabe melhor do que ninguém que amizade gera amizade e, por isso, propicia um sem fim de ocasiões em que este milagre da multiplicação dos amigos possa acontecer, desde as suas épicas festas de anos, numa escala megalómana, ou mais privadamente em jantares, férias, campeonatos de crapô, you name it. Porque a Inês é uma agregadora nata de pessoas e afetos e se a tivesse de caracterizar como uma expressão corporal, seriam uns braços abertos. A Inês recebe na vida, no coração e em casa mas tanta gente de braços abertos que devia ser um case study. E se a tivesse de resumir numa palavra, seria a palavra cheia. Um sorriso cheio, uma gargalhada cheia, uns conselhos de vida cheios de experiência, um frigorífico cheio de comida, porque nunca se sabe se de repente, em vez de 2, passa a 10 sentados à mesa. E tudo isto sai-lhe assim, naturalmente e sem esforço, porque é essa a sua particular personalidade. A personalidade da Inês é como o pêndulo daqueles relógios antigos que havia em casa dos avós, um pêndulo que oscila entre a ligeireza e a profundidade. A Inês é aquela pessoa que pergunta, vezes sem conta e de forma ligeira, já te disse hoje que te amo, só e apenas com o objetivo de reafirmar e consolidar o profundo amor que sente por nós. É aquela mãe porreira que até diz asneiras à frente do filho, mas ao mesmo tempo o educa com valores profundos e o resultado é aquele puto incrível que eu tenho o imenso orgulho em estar a ver crescer. É aquela amiga que liberta uma flatulência ligeira a meio de uma conversa profunda sobre um dos 500 livros que anda a ler. E é aquela atriz que se move com o mesmo à vontade na ligeireza da comédia mais tonta e na profundidade do drama mais perturbador. Já vi a Inês a fazer de Pipi das meias altas e de uma odiosa versão portuguesa da Marine Le Pen. Já vi a Inês Batanete e a Inês Senua Becassis. Já vi a Inês protagonista romântica e vilã implacável. E vi como ela deu profundidade às personagens ligeiras e ligeireza às personagens profundas. Porque ela sabe que é essa a natureza humana. Nunca ninguém é só uma coisa, porque temos todos em nós todas as glórias e todas as misérias da humanidade. E está tudo bem. E deixo-te uma pergunta. E agora, Maria Inês? E agora, ninfeta? Eu sei o que está escrito naquele quadro em tua casa, sei o que manifestaste para este ano, a nível pessoal e profissional, que não vou dizer o que é, evidentemente, mas também sei que já está quase tudo. Por isso a pergunta que fica é, e agora, Inês? O que é que queres? Onde é que queres ir agora? Seja o que for, seja onde for, cá estarei sempre para brindar com um bom vinho branco fresco e uma travessa de ostras a acompanhar. E já te disse hoje que te amo. Opa! Acho que é o texto mais bonito que já uma vez alguém escreveu sobre mim. É uma e a seguir é a tua maravilha. introdução. Mas... Não. Mas isto é tão não vou bonito. competir. Aliás, eu recebi este áudio do Filipe e disse: meu Deus, e agora como é que eu vou fazer uma introdução? Lixaste-me. Ele disse: mas queres que eu envie outro texto? Eu não. Quero é que tu Está envies ótimo, para mim. está ótimo. Eu lá me vou a desenrascar sempre, Oh, não conseguindo chegar lá, até porque o Filipe conhece-te bem e eu não. Obrigada, Acabámos Filipe, de mesmo. ouvir Filipe Vargas, grande amigo, um dos muitos grandes amigos da Inês, que aqui lhe faz uma declaração de amor, de irmos às lágrimas. Eu comovi-me. Linda. Obrigado, Filipe. E onde, com muita emoção e carinho, o Filipe conseguiu incluir um momento de flatulência para aliviar os ânimos. Quem nunca? Deixa uma pergunta que aponta para o futuro e deixa várias pistas sobre a Inês que eu vou querer explorar. Vamos ouvir a resposta da Inês na segunda parte, onde lerá um excerto de alguns poemas, um livro também tem consigo, vai partilhar as músicas que a acompanham, algumas delas, e uma outra sugestão cultural. Isto e o que mais surgir nesta segunda parte da conversa, que podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Aguentem fortes que o que vem aí promete e será, desconfio, belo e inacreditável. Digo eu. Boas escutas. Inês, diz lá às pessoas para ouvirem o próximo episódio e acabando por dizer boas escutas. Ok, não se esqueçam de ouvir o próximo episódio, é já no sábado. Boas escutas. Oh meu Deus, até já.
Quão fascinante é sermos capazes de criar aquilo que imaginamos. Transformamos ideias em invenções, sonhos em projetos, viagens em aventuras. Como fez o escritor e aventureiro Antoine de Saint-Exupéry, inspirando geração após geração com o encanto da possibilidade. Como fez a DS Automobiles, criando uma coleção exclusiva em sua homenagem. Cada automóvel, uma história. Cada linha, detalhe e funcionalidade, uma lembrança da verdadeira beleza da condução. Criarmos o nosso próprio caminho. Dê forma à sua imaginação. Descubra os novos DS3, DS4 e DS7. Coleção Antoine de Saint-Exupéry em dsautomobiles.pt ou agende uma visita numa DS Store e deixe-se inspirar.